Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Jordival e neste vídeo vamos trocar uma ideia sobre o Campeonato Brasileiro e sobre a UEFA Champions League, beleza? Então vamos lá, começando com o Campeonato Brasileiro. A rodada do final de semana teve a derrota do São Paulo, a vitória do Galo e do Flamengo. E aqui, deixa eu explicar que eu vou focar na disputa do título entre essas três equipes, São Paulo, o Galo e o Flamengo. Eu acho que o Internacional sai da disputa a partir do momento que o Kudê deixou a equipe, e acho que Palmeiras e Grêmio, por estarem disputando Copa do Brasil e Libertadores, não creio que essas duas equipes venham a disputar o título brasileiro. Então, na minha realidade de hoje, São Paulo, o Galo e o Flamengo. Beleza? Então, com a derrota do São Paulo, a diferença caiu em relação ao Galo. Eram 7 pontos, agora são 4. Em relação ao Flamengo, 5 pontos. E o Flamengo ainda tem um jogo a menos. Na próxima rodada, o São Paulo recebe o Galo, então já é uma disputa entre o primeiro e o segundo colocado. E aí, meu amigo, dependendo do que aconteça nessa partida, a gente pode ter um São Paulo ampliando a vantagem e caminhando em direção ao título, ou a gente pode ter uma vitória do Galo e a coisa totalmente embolada. Vejamos, se o São Paulo vencer, faz 53 pontos, abre 7 pontos e aí acho que complicou para o Galo. O Flamengo joga no final de semana contra o Bahia e acho que o Flamengo vai vencer. Então, 48 pontos. Para o Flamengo nem seria tão ruim, porque ele ia assumir o segundo lugar, a diferença continuaria de 5 pontos, ele tem uma partida a menos, tudo bem que é uma partida contra o Grêmio, que é muito difícil, mas ele ainda tem um duelo direto contra o São Paulo na última rodada. Mais uma hipótese, o jogo termina empatado, São Paulo faz 51, o Galo 47 e aí o Flamengo vencendo no domingo, 48 pontos. Dá uma emboladinha, o Galo continua com a diferença de 4 pontos em relação ao São Paulo, é uma situação difícil, vai ter que torcer para 2 tropeços do São Paulo, vai ter que seguir numa sequência de vitórias, ainda é possível, mas não é o mundo ideal, isso no ponto de vista do Galo. Em relação ao Flamengo, a diferença fica de apenas 3 pontos, lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos e ainda tem um duelo direto contra o São Paulo. Então um empate entre São Paulo e Galo para o Flamengo não é tão ruim. E o mundo perfeito para o Galo seria vencer o São Paulo, com isso o Galo faria 49 pontos, o São Paulo permaneceria com 50. É lógico que para ficar mais perfeito ainda seria interessante se o Bahia vencesse o Flamengo no domingo, que eu acho que não vai acontecer. Eu acho que se o Galo ganha do São Paulo no meio de semana, o campeonato embola totalmente. Acho que a tendência é isso aqui, ó, se o Galo ganhar. 50 pontos, São Paulo líder, Galo com 49 pontos, Flamengo com 48. E aí embolou geral e tudo pode acontecer e as três equipes vão estar aí na disputa, firme na disputa pelo título. Acho que se o Galo vencer, dá uma embolada, mas se o São Paulo vencer, acho que em relação ao Galo a coisa já se complica, vai ficar bem difícil, praticamente impossível para o Galo conseguir ganhar o campeonato este ano. Aí eu estava dando uma olhada em relação ao número de pontos para uma equipe se tornar campeã. Eu dei uma olhada desde 2014 até 2019. Isso aqui não é a pontuação final dos times, é a pontuação que a equipe precisou para se tornar campeã. Em 2019, por exemplo, foi a maior pontuação, 81 pontos. Com 81 pontos, o Flamengo se tornou campeão brasileiro. Em 2017 foi a menor pontuação, com 71 pontos o Corinthians se tornou campeão. Aí eu cheguei a dar uma olhada quantas vitórias São Paulo, Galo e Flamengo precisariam ainda para conseguir atingir essas pontuações aqui, seja 81 ou 71. Só que eu acho que uma pontuação muito alta vai acabar não acontecendo, então eu resolvi focar em 2 números. 75, porque eu já achava desde o início do segundo turno que o campeão brasileiro ia precisar de 75 pontos, e 71, porque de repente a gente pode ter uma pontuação ainda menor do que o esperado, então vou trabalhar com esses 2 números. Eu acho que vai dar 75, mas eu já ouvi algumas pessoas dizendo 71, então vamos ver essas 2 possibilidades. Com 75 pontos, São Paulo precisa de 8 vitórias, o Galo de 9 e o Flamengo de 10. Com 71 pontos, São Paulo precisa de 7 vitórias, o Galo de 8 e o Flamengo também. Aí 8 vitórias, um empatezinho ali, mais um acolá e fecharia no 71.
Jogos em casa, o São Paulo tem 7 partidas a ser realizada ainda, o Galo tem 6, o Galo que tem menos jogos em casa entre os 3, e o Flamengo tem 7 partidas em casa. Detalhe importante em relação ao Galo: 6 jogos em casa. Para ser campeão com 75 ou 71, precisa ganhar todos os jogos em casa e beliscar vitórias fora. O Galo precisaria aí entre 3 e 2 vitórias fora de casa ainda. O Flamengo também precisaria de umas 3 vitórias fora de casa. E o São Paulo um pouquinho menos, porque com 75 pontos, o São Paulo precisaria de 8 vitórias, ele tem 7 jogos a ser realizado em casa, precisaria apenas de mais uma vitória fora. Com 71 pontos, o São Paulo precisaria simplesmente ganhar as 7 partidas que tem em casa. E aí, quando a gente olha a tabela, a classificação, considerando os jogos como mandante, aliás, como visitante, a gente vê que o Galo não vai muito bem. O Galo venceu 5 vezes, empatou 1 e perdeu 6 fora de casa. O Flamengo é o melhor visitante, 7 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. O São Paulo, o segundo melhor visitante, 6 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Então o Galo precisa melhorar e muito seu desempenho fora de casa para conseguir conquistar o campeonato esse ano. Se não melhorar o desempenho fora de casa, vai ficar complicado. Por outro lado, o Galo é o melhor mandante, 9 vitórias, 3 empates e 1 derrota. O São Paulo, o segundo melhor mandante, invicto, ainda não perdeu, 8 vitórias, 4 empates. E o Flamengo, como mandante, não vai muito bem em relação aos seus concorrentes, que tem 6 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Se o Galo precisa melhorar como visitante, o Flamengo precisa melhorar como mandante. E o São Paulo chama atenção porque ele vai bem como visitante, é o segundo melhor visitante, e vai bem também como mandante, é o segundo melhor mandante. Somando o fato do São Paulo ser o segundo melhor mandante com o fato de ser o segundo melhor visitante, é o líder do campeonato, é o que faz a campanha mais equilibrada e por isso o favorito a ser campeão. Mas vamos aguardar o que acontece aí nessa próxima rodada, especialmente esse jogão de quarta-feira entre São Paulo e Galo, que pode tanto ampliar a vantagem do São Paulo, como dar aquela bela embolada no campeonato. Aguardemos. Em relação à parte de baixo da tabela, as equipes provavelmente vão precisar aí dos famosos 45 pontos para conseguir se livrarem aí do rebaixamento. E o que elas precisam em relação a vitórias? O Fortaleza precisa ganhar 5 jogos, ainda faz 7 jogos em casa, sendo um deles um clássico. O Atlético do Paraná vai precisar ganhar 5 e empatar 2, tem 6 jogos em casa e tem mais um jogo no Paraná, que é um clássico contra o Curitiba, teoricamente fora de casa. O Sport precisa ganhar 5 e empatar 2, ainda faz 7 jogos em casa. O Bahia precisa ganhar 5 e empatar 2, ainda joga 6 vezes em casa. O Vasco precisa de 6 vitórias e 2 empates, joga 8 vezes em casa e ainda tem mais um jogo no Rio, que é um clássico fora de casa, é um jogo contra o Flamengo. Precisa ganhar aí 6 e empatar 2. Lembrando que o Vasco tem um jogo a menos, não é um jogo fácil, é um jogo contra o Palmeiras em São Paulo, mas enfim, ainda tem esse detalhe a seu favor. O Coxa precisa de 8 vitórias, joga 6 vezes em casa, sendo que um desses jogos é um clássico contra o seu rival, o Atlético do Paraná. O Goiás precisa ganhar 8, e é interessante que o Goiás em todo o campeonato até agora, em 25 jogos, só ganhou 4, precisa ganhar 8 jogos e empatar 1. E o Goiás ainda joga 7 vezes em casa. O Botafogo precisa de 8 vitórias e um empate. O Botafogo tem 6 jogos em casa e tem 2 clássicos que teoricamente são fora de casa. Enfrenta o Vasco, provavelmente em São Januário, e enfrenta o Fluminense, provavelmente no Maracanã. Somando só o estado, o Botafogo, ou a cidade, o Botafogo joga 8 vezes no Rio de Janeiro e precisa ganhar esses 8 jogos no Rio e empatar uma partida fora para conseguir os 45 pontos. Bom, sinceramente eu acho a vida de Curitiba, Goiás e Botafogo bem complicada, acho muito difícil que essas equipes consigam se salvar do rebaixamento, acho também difícil que o Fortaleza seja rebaixado. Acho que a briga fica aqui pela última vaga de rebaixado. Acho que Vasco, Bahia, Sport e Atlético do Paraná devem brigar aí até o final para ver quem consegue escapar do rebaixamento. Vamos ver o que acontece. Bom, sobre a UEFA Champions League, hoje teve o sorteio dos jogos para as oitavas de final e vamos ver o que aconteceu.
A grande expectativa era quem vai pegar o Barcelona. Será que foi o Bayern? O Bayern de Munique, no sorteio, vai pegar a Lazio. Acho que não vai ter dificuldades, passa o Bayern. O Real Madrid, pelo sorteio, vai pegar a Atalanta. Lembrando que não havia possibilidade do Real enfrentar nem Barcelona, nem Sevilha, nem Atlético de Madrid. Critérios do sorteio: uma equipe não pode enfrentar uma equipe do mesmo país na fase de oitavas e nem uma equipe que estava junto com ela na fase de grupos. A Atalanta vai ser o adversário do Real. A Atalanta tem jogado muito bem, cresceu bastante, conseguiu ganhar do Liverpool e do Ajax fora de casa, mas eu acho que a camisa do Real vai pesar e vai passar o Real. O Manchester City vai enfrentar o Mönchengladbach. O Mönchengladbach vem jogando muito bem, fez uma bela primeira fase, o City sobrou no seu grupo, não vai bem no campeonato inglês, não faz um ano muito bom, mas eu acho que no final das contas o City vai acabar passando. O Liverpool vai enfrentar também uma equipe alemã, vai enfrentar o Leipzig que eliminou o Manchester United. É um adversário muito difícil, muito complicado. Acho que serão duas partidas bem difíceis, mas eu acho que o Liverpool vai acabar conseguindo se classificar também. O Chelsea vai enfrentar o Atlético de Madrid e o Dortmund vai enfrentar o Sevilha. Acho que o Dortmund passa pelo Sevilha. Serão duas partidas bem equilibradas, mas acho que no final os alemães vão passar. Chelsea e Atlético de Madrid já tem história na Champions, né? Só lembrar a semifinal de 2014, em que o time do Simeone ganhou na Inglaterra de 3-1, e acho que mais uma vez o Simeone vai conseguir eliminar o Chelsea. Esse é o meu palpite. A Juventus conseguiu ser a primeira do grupo depois de ganhar do Barcelona no famoso duelo Messi versus Cristiano Ronaldo, em que o Cristiano Ronaldo levou a melhor e colocou a Juventus como primeira do grupo. A Juventus vai enfrentar o Porto. Acho que vai passar, não com tanta facilidade, porque a Juventus adora fazer um joguinho complicado, mas acho que no final passa a Juventus. E o grande jogo dessas oitavas, o Paris Saint-Germain, caiu no sorteio contra o Barcelona. Será o grande duelo do Neymar contra a sua ex-equipe. O Neymar que foi muito bem nas duas últimas partidas da fase de grupo, contra o United e contra o Leipzig. E será um grande duelo aí do Neymar contra o Barcelona. O Neymar que ainda não enfrentou o Barcelona desde que saiu para Paris. Então será uma partida bem interessante por esse fator. E o duelo do Neymar versus Messi. O Barcelona no momento não vive uma grande fase. Acho que o Barcelona depende muito, muito mesmo do talento individual do Messi. O Messi tem que estar num dia daqueles de fazer coisas inacreditáveis para conseguir eliminar o Paris Saint-Germain. Acho que pela qualidade das duas equipes, o Paris é o favorito e acho que vai conseguir eliminar o Barcelona finalmente. A gente lembra daquela remontada, né, 4-0 em Paris, depois o Barcelona ganhando por 6-1 na volta, e antes disso, lá em 2015, teve duas vitórias do Barcelona. O Barcelona fez 3-1 em Paris, depois fez 2-0 na volta, o ano em que o Barcelona foi campeão. Acho que dessa vez, finalmente, o PSG, atual vice-campeão do torneio, vai conseguir eliminar o Barcelona e vai ganhar aí apesar do Barcelona não estar muito bem, mas vai dar uma moral interessante para a fase aí de quartas de final. Os jogos vão acontecer entre o final de fevereiro e início de março, e até lá, independente de quem ganha a Champions League, independente de quem ganha o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, a grande torcida é que ela brilhe em 2021, a vacina contra o coronavírus. Tomara que haja vacina para boa parte da população, que a gente consiga ter uma imunização. Tem uma travada aqui. Imunização significativa e que a gente, quem sabe, a gente possa ter até as partidas de oitavas de final da Champions já com uma presença de público, ainda que seja um número reduzido de pessoas e que aos poucos a gente vá conseguindo finalmente voltar à nossa normalidade que a gente tanto sente falta. Pessoal, se você gostou do vídeo, deixa um like aí, que ajuda bastante. Se você gosta desse bate-papo informal, inscreva-se no meu canal. Eu estou sempre gravando algum vídeo bem informal para a gente bater um papo, trocar uma ideia sobre futebol. Beleza? Um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.